Oi, gente. Meu nome é Tassiara. Eu sou biotecnóloga formada pela Universidade do Estado do Amazonas e atualmente eu sou aluna de mestrado da Universidade Federal do Amazonas no programa de Imunologia Básica e Aplicada. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as bases da inflamação mediada pela imunidade inata no trato gastrointestinal. E para começar a falar sobre esse tema, eu vou iniciar falando sobre a imunidade inata do trato gastrointestinal. E o sistema gastrointestinal, como todos os outros tecidos de mucosas, ele é composto de uma estrutura tubular, que é revestida por uma camada de células epiteliais contínuas sobre uma membrana basal que serve como uma espécie de barreira física ao ambiente externo. Abaixo do epitélio, localiza-se o tecido conjuntivo frouxo do intestino, que é denominado lâmina própria. Essa lâmina própria, ela contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e tecidos linfóides associados à mucosa. Nós também temos a submucosa. A submucosa é uma camada de tecido denso que vai conectar as mucosas às camadas de músculo liso. Do ponto de vista da imunologia, o trato gastrointestinal ele tem duas propriedades marcantes. Primeiro, é que a combinação das mucosas do intestino delgado e grosso tem uma área de superfície com mais de 200 metros quadrados, composta por vilosidades e microvilosidades do intestino delgado. Segundo, o lumen intestinal está repleto de micro-organismos, muitos deles ingeridos nos alimentos e crescendo como organismos comensais na superfície das mucosas dos indivíduos saudáveis. Esses organismos patogênicos não comensais, eles podem se tornar parte da microbiota intestinal, uma vez que eles podem ser ingeridos em alimentos ou água contaminados. Esses organismos, como bactérias, vírus, protozoários e homintos, eles podem causar doenças significativas e, para manter a saúde do organismo, o sistema imune ele deve ser capaz de reconhecer e eliminar esses patógenos, mesmo na presença de micro-organismos não patogênicos, mesmo que esses micro-organismos patogênicos expressem os mesmos padrões moleculares que os organismos não patogênicos que normalmente vivem na microbiota intestinal do hospedeiro. As células epiteliais intestinais que revestem o intestino delgado e grosso, elas são parte do sistema imune inato gastrointestinal e estão envolvidas em respostas a patógenos, a tolerância aos micro-organismos comensais e a amostragem de antígenos para apresentação ao sistema imune adaptativo no intestino. Existem vários tipos de células epiteliais intestinais, todas derivadas de um precursor comum e encontradas nas criptas de glândulas intestinais, e dentre elas estão as células caliciformes, secretoras de muco, que residem no ápice das vilosidades intestinais, células epiteliais absortivas, secretoras de citocinas, as células M, apresentadoras de antígenos, as células de Paneth, e todas essas células citadas, elas contribuem para a função de barreira da mucosa intestinal. A imunidade inata protetora no intestino é mediada em parte por barreiras físicas e químicas que são fornecidas por células epiteliais mucosas e suas secreções de muco. Diversos tipos de células localizadas nas mucosas, como células epiteliais, macrófagos e células dendríticas, são capazes de montar respostas inflamatórias e antivirais, e a maioria dessas respostas são induzidas pela interação entre os receptores de reconhecimento padrão associados a patógenos e os ligandes microbianos. Diversas proteínas glicosiladas, denominadas mucinas, formam uma barreira física, viscosa, que previne o contato dos micro-organismos com as células do trato gastrointestinal. As mucinas também servem como matriz para a exposição de substâncias antimicrobianas secretadas pelas células epiteliais. Diversos estímulos ambientais e imunes, eles podem ter uma influência e induzir o aumento da produção de mucinas. E alguns desses estímulos são as citocinas, como por exemplo as citocinas IL-1, a citocina IL-4, IL-6, IL-9, IL-13, fatores de necrose tumoral, além de produtos de neutrófilos e também proteínas de adesão microbiana. As defensinas, que são produzidas por células epiteliais intestinais, elas fornecem proteção imune inata contra bactérias luminais,
E as principais defensinas são as alfa-defensinas, e os grânulos de neutrófilos são ricos nessa alfa-defensina, né? Que provavelmente elas contribuem para as funções antimicrobianas nesses locais de infecção da parede intestinal. Outro ponto-chave são as células de defesa do trato gastrointestinal. Aqui em destaque algumas das principais células, como células M, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos. E, bom, para começar, no intestino, o principal local de processamento dos antígenos ocorre nas placas de Peyer, que são aglomerados de nódulos linfáticos periféricos que são ricos em células imunes. Os antígenos luminais eles ganham acesso às placas de Peyer através das células M, ou seja, essas células M elas fazem uma espécie de ponte entre os antígenos luminais e as placas de Peyer, onde estão localizadas as diversas células imunes. Já as células dendríticas, elas compõem um grupo de células vigilantes do intestino que são extremamente importantes para o desenvolvimento da imunidade adaptativa. Essas células elas ficam alojadas na lâmina própria da mucosa, onde elas emitem pequenos braços que são chamados de dendritos. Esses dendritos eles passam entre as células epiteliais e chegam ao lumen intestinal, e essa característica permite com que essas células elas consigam fagocitar micro-organismos comensais ou patogênicos diretamente do lumen intestinal. Após a internalização dos antígenos por fagocitose, essas células dendríticas imaturas elas migram para os linfonodos mais próximos, onde elas amadurecem e elas se tornam capazes de apresentar os antígenos aos linfócitos T. Bom, já os macrófagos residentes, eles estão quase que exclusivamente localizados na lâmina própria do intestino e cólon. Essa localização estratégica garante uma linha de defesa da mucosa contra potenciais micro-organismos patogênicos e também a regulação do equilíbrio com a microbiota intestinal comensal. Essas células elas são hiporresponsivas a vários estímulos inflamatórios e espontaneamente elas secretam IL-10 e regulam a atividade das células Treg. Os macrófagos intestinais são importantes para a manutenção da homeostase por protegerem o organismo da entrada de agentes patogênicos e, ao mesmo tempo, regularem negativamente a resposta inflamatória exagerada. Já no caso dos neutrófilos, no trato gastrointestinal, essas células elas atacam e destroem micro-organismos que conseguem romper a barreira epitelial e entram no tecido. Porém, para que isso ocorra, é necessário que haja uma sequência de eventos que incluem o recrutamento ativo dos neutrófilos para o local da lesão, seguido do reconhecimento e ingestão dos micro-organismos por fagocitose. A falha na eliminação do agente agressor por esses mecanismos de defesa, assim como a produção exacerbada de mediadores inflamatórios, direcionam o prolongamento da resposta inflamatória, tornando o processo inflamatório crônico, o que leva à destruição dos tecidos e também ao estabelecimento de doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, a doença de Crohn. As células epiteliais, as células M, células de Panay, células residentes, como as células dendríticas e macrófagos, elas apresentam receptores de reconhecimento de padrão, como Toll-like e Nod-like, e esses receptores eles contribuem diretamente para o equilíbrio da imunidade das mucosas, e a alteração da expressão ou superestimulação desses receptores por fatores genéticos ou ambientais levam à quebra desse equilíbrio e à manifestação de doenças inflamatórias, como eu citei anteriormente, a doença de Crohn, por exemplo. O equilíbrio microbiota-organismo depende diretamente do bom funcionamento da imunidade. Os receptores de reconhecimento de padrão, como Toll-like receptor e Nod-like receptor, nas células epiteliais e células residentes, auxiliam no reconhecimento dos micro-organismos, e, como resultado desse bom funcionamento, são produzidas citocinas em níveis adequados para estabelecer a comunicação entre essas células e o ajuste de resposta imune, permitindo a convivência dos micro-organismos comensais e a limitação da entrada dos micro-organismos patogênicos. A alteração nos mecanismos de defesa das mucosas aumenta a exposição aos micro-organismos e a ativação dos receptores.
E entre os receptores, destaca-se os receptores Nod-like do tipo 1 e Nod-like do tipo 2, principalmente na patogênese da doença de Crohn. A ativação desses receptores culmina no aumento das citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, IL-12, IL-23, IL-1-beta, IL-1-6 e quimiocinas. Como resultado, há aí uma resposta inflamatória e uma maior lesão do tecido devido a essa inflamação. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Essas foram algumas das referências utilizadas para preparar essa aula, então se alguém tiver mais dúvida e quiser aprofundar mais no assunto, é só procurar nesses links, nessas referências aqui. Muito obrigada!